Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando Caio e Guilherme Prezia. Ao primeiro podcast de 2014. E se o seu sonho, objetivo é relacionado à viagem, né, mais especificamente Canadá, e nós temos a maior comunidade no Facebook. Atualmente estamos com mais de 60 mil pessoas na nossa comunidade do Facebook. E além disso, eu convido você desde já a fazer parte do nosso fórum de debates, né, que a gente comenta lá, debate sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá, é da internet. Então, meu nome é Guilherme, eu irei conversar aqui com o meu irmão, bater um papo descontraído com o meu irmão Caio, o criador do Canadá para Brasileiros. Oi, Caio, feliz 2014. Obrigado, feliz 2014 para todo mundo que está ouvindo a gente aqui também, né, Guilherme? Então eu já gostaria de desculpar, na verdade esse podcast era para ter se iniciado aí na segunda, terceira semana, acho que na segunda semana a gente estava planejando já começar com o podcast esse ano, mas devido aí a problemas de força maior, Caio permitiu gravar o podcast. Você imagina um podcast de eu tossindo e o Caio falando? Nossa, horrível, né? E aí o Caio está me mandando aqui dar um recado, tá escrito aqui no nosso roteiro, Caio, para o pessoal, os nossos assinantes da área VIP, que a gente vai ter o Hangout na semana que vem. O Caio vai mandar um e-mail para vocês com as instruções a respeito de data, horário, etc., a respeito do Hangout. Toda a orientação que você precisa para participar do nosso Hangout. Sim, no Hangout a gente está é previsto aí para ser na primeira semana de fevereiro. Um irmão, né? É. Então, parabéns aí, ficou muito bacana, muito bonito o Canadá para Brasileiros. A nossa mãe já até testou no, como chama? iPad, né? iPad. Funciona. Então, Caio, acho que nada melhor que começar 2014 com uma boa notícia. Eu diria nem uma boa notícia, uma excelente notícia para quem é brasileiro e deseja vir para o Canadá. É curioso que geralmente no começo do ano não se tem muita notícia, principalmente notícias boas, né? Como sempre, essa, né? Alteração, né, na imigração. Né? E essa notícia salvou o nosso primeiro podcast, porque a gente estava pensando o que a gente vai introduzir, né, no primeiro podcast do ano, e sai. O governo federal, isso já, quer dizer, é oficial, né? É um informe, eu acessei lá o site do governo federal, é um informe que o governo federal está com um plano de dobrar o número de estudantes estrangeiros no país em 8 anos. Ou seja, assim, sem querer entrar muito em números, que a gente começa a falar em números, o pessoal começa a roncar, né, cara? Eu lembro, a professora começava a falar de número, eu começava já, né, ler os meus gibis do Batman, debaixo da carteira, né? Mas, assim, em 8 anos, em 2022, né, do Canadá, atualmente se recebe aí 250 mil estudantes. E esses estudantes são estudantes de graduação e pós-graduação. Até no informe da imigração eles colocam como estudantes de graduação, tendo a prioridade será atrair e trazer estudantes da China, da Índia, do México, do Vietnã e do Brasil, cara. Sim. Isso daí que foi e os brasileiros serão aí a prioridade do governo no Brasil, com o estudante brasileiro, para, quem sabe, facilitar, atrair mais. Eles vão fazer nesses países, né? Mas daí quando a gente analisa que, né, os países aí, Brasil, China, né, México, Vietnã, o que a gente pode, pelo menos do Brasil, México, Vietnã, China, aqui enquanto elas estudam. Então, de repente, pode ser aí que tenha alguma novidade ou facilitar de alguma forma o trabalho para o estudante durante, né, os estudos. Hoje em dia já é assim, se você vai para uma instituição pública, você pode estudar durante o curso, e depois que você concluir o curso, você vai poder trabalhar também. Sem dúvida, isso que você está dizendo, de alguma forma tem que acontecer, né? Eu torço para a faculdade, né? Você justifica que você está indo fazer uma faculdade, você pode mudar de visto para um visto de estudante. Atualmente você tem que pedir o visto lá no Brasil. É, né? Isso que eu ia falar. É importante falar, porque tem muita gente que, inclusive essa semana, recebi diversos e-mails, pessoas perguntando exatamente sobre isso. Se eu for com visto de turista, como é que é se eu for estudar? Tudo bem, a gente já comentou isso diversas vezes no podcast, mas a questão é que se você vem com visto de turista ou, né, residente temporário aí, ou voltar para o Brasil,
né? Então, essa proposta aí que a gente já comentou antes em algum outro podcast sobre essa questão de... Acompanha o nosso trabalho e planeja vir, né, nos próximos anos, ou esse ano, no próximo, pro Canadá. Cara, eu acho que aí é o mais interessante ainda, falando sobre brasileiros que querem vir para fazer faculdade aqui, é a gente fazer essa análise reladense. Né? A gente comentou muito no podcast no ano passado, essa tendência do Canadá a cada vez mais dar prioridade para estrangeiros que já estão habituados à cultura canadense, à língua canadense. Então, essa notícia, né, de atração de estudantes brasileiros, internacionais, especiais, os brasileiros... Para todas as partes, né? É mais fácil para todo, não vai ter nenhum problema de adaptação, já tem seus contatos, e é bom também para a questão do mercado de trabalho, né? Para as empresas. Você ter pessoa que já está aqui, mercado também. Então, como o Guilherme disse, vai de encontro a tudo aquilo que a gente... O Canadian Experience, o processo do Canadian Experience, que dá para um PhD ou uma pós. Então, esse é o tipo de perfil. A longo prazo, né? Então ela está no Brasil, que nem a gente fez, economiza dinheiro por 1 ano e meio, 2 anos. Ela sabe que o Canadá está dando aí todas as indicações que quer você, né? Que quer esse perfil, que não vem para cá só para turismo, não, ou para estudar, né, inglês e volta para o Brasil. Não, ele está vindo tentar uma posterior imigração. Sim, e a gente sempre vem batendo nessa tecla, né? Planejamento, foco, determinação. A gente sempre vem falando sobre isso, a gente comenta isso diversas vezes. Só que quando a gente fala de planejamento, um dos fatores principais desse planejamento é o fator financeiro, né? Porque a questão é a seguinte... Eu lembro quando eu sempre falei, a gente sempre fica falando de planejamento e tal, só que quando eu comecei a planejar minha viagem, eu comecei a planejá-la com 1 ano e meio de antecedência. Só que esse planejamento, ele não é apenas eu ficar pesquisando as formas de migrar, ou ficar pesquisando o mercado de trabalho, ou como cada cidade ou me inteirando mais sobre o país. Esse planejamento, a questão muito importante é a questão financeira, é você começar a guardar dinheiro o quanto antes. Né? Então eu comecei a guardar dinheiro 1 ano e meio antes de vir para o Canadá. O Guilherme, você também fez a mesma coisa, Guilherme, lembra? Você trabalhava em São Paulo, você acabou decidindo mudar para a casa dos nossos pais de volta em Campinas para poder conseguir economizar dinheiro. Então a questão é que se você começa a economizar dinheiro quanto antes, agora, ou se você já acompanha nosso trabalho há um tempo, já começou a guardar dinheiro há um ano atrás... O ponto é o seguinte, se tem alguma mudança numa regra de imigração, vamos supor, o processo federal, você está aguardando o processo ver quais são a lista das profissões desse ano, como é que vai ser, se vai ter alguma alteração de regra, se não vai ter, ou um processo de Quebec. Qualquer alteração, ela não vai afetar tanto o seu planejamento, porque se você tem um dinheiro guardado, você pode utilizar dessa oportunidade que o Canadá está dando agora de trazer, né, de incentivar os estudantes estrangeiros a virem, você pode ter essa oportunidade de vir para cá e conseguir essa imigração daqui, né? Que a gente já comentou que é bem mais fácil, né? Do que se você ainda está no Brasil. Caio, sem dúvida nenhuma, tendo dinheiro no bolso, tendo economizado, você vem com mais segurança, porque você sabe que você pode ir para um plano B, né? Ó, qualquer coisa, eu posso fazer uma faculdade no Canadá, eu já tenho condições de fazer uma faculdade oposta. Não, e a questão também é o seguinte, a gente fica falando planejamento, só que você também não pode ficar só planejando, né? A questão é que eu e você também, Guilherme, a gente usou a mesma, né, não sei nem se a gente tem como chamar de estratégia, né? Mas o que a gente fez é o seguinte, a gente economizou um bom dinheiro. Só que, quando eu estava no Brasil, eu tinha na minha cabeça que, bom, eu vou para o Canadá, eu vou estudar inglês, e daí eu vou tentar imigrar. Eu não fiquei muito nessa questão de querendo saber exatamente todos os passos que eu poderia dar, ou saber exatamente, tentar traçar alguma coisa assim precisa. Não, a questão é, se eu tiver dinheiro e eu estiver no Canadá, eu tenho certeza que eu consigo aí abrir algumas portas, né? Seja aplicar para uma faculdade, ou ganhar mais tempo para até conseguir um emprego. Então, você tem um dinheiro guardado, ele vai te facilitar muita coisa, e você vai
você vai o impacto das mudanças na imigração de algumas regras, ela não vai ser tão grande se você está preparado financeiramente. Então, quem ficou curioso de saber como o Caio economizou dinheiro suficiente para fazer uma faculdade no Canadá e pagar os custos, né, do intercâmbio, baixe o e-book. A gente tem um e-book gratuito na capa do Canadá para Brasileiros e lá tem toda a odisseia do Caio em planejar e juntar dinheiro e vir para o Canadá. Caio, eu acho que o pessoal, só por essa notícia, né, só por aquilo que a gente está comentando de tendência de imigração, eu acredito que tem muita gente ouvindo esse podcast já empolgado, que já querendo saber mais sobre faculdade, pós-graduação aqui no Canadá. Então, assim, para a gente já ir para a última e terceira parte desse podcast, a gente elaborou 2 dicas, né? 2 dicas aí básicas, essenciais, que você deve seguir, sem dúvida nenhuma, para iniciar a sua pesquisa, dar esse primeiro passo aí por uma faculdade aqui no Canadá. Então, a primeira dica é a relação. A gente recebe muito e-mail nesse sentido. A relação entre faculdade pública e faculdade privada. Faço uma faculdade pública ou venho para fazer uma faculdade privada? Eu acho que é importante notar que aqui no Canadá a faculdade privada é mais barato que a faculdade pública, né? Eu estou embaralhando a cabeça das pessoas no Brasil, porque a faculdade pública no Brasil tem, primeiro, vestibular e é gratuita. Aqui não tem vestibular e ela é paga e é mais cara que a privada. Ainda mais para estudante internacional. Geralmente as faculdades baratas, né, o que o pessoal chama às vezes, né, de faculdade de, como que é, de Unisquina, né, o pessoal fala Unisquina, né, faculdade de beira de estrada, né, não é assim, né, aqui não tem faculdade de beira de estrada, mas faculdades faculdades mais porcarias, né, cara, eu não preciso ficar polindo a minha linguagem, né, até porque eu não encontrei uma outra palavra melhor, né, são faculdades privadas, são os colleges privados, né, eles têm geralmente é isso que a gente vê aqui, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tivesse que ir para o Canadá hoje, eu economizaria um dinheiro maior e faria, isso é uma opinião pessoal minha, não é uma regra geral, mas eu faria uma faculdade pública. Porque a faculdade pública aqui, ela tem como que eu vou dizer, uma respeitabilidade, né? O diploma de uma faculdade pública tem um peso bem maior do que muitas faculdades privadas. Não vão colocar aí, né, tudo no mesmo balaio, faculdade privada, né? Mas tem muita faculdade privada que acaba queimando o filme, né, das outras. Sim, né? Não, e a questão importante também de falar é que a faculdade pública, ela vai te dar muito mais chance, pelo menos atualmente, né, naquilo que a gente está falando atualmente, o que vem ocorrendo nos últimos anos e aquilo que a gente acredita aí que é o que vai ser a tendência nos próximos anos. É que a faculdade pública, ela te dá mais chances na questão de imigração, né? A faculdade pública, você pode trabalhar durante o curso, tem um limite de horas, mas você pode trabalhar. Depois que você se gradua, você pode... se você estudou pelo menos, se eu não me engano, 8 meses ou 1 ano, um curso pelo menos nesse período, você pode aplicar para uma permissão de trabalho depois do curso. E se você aplicar para uma permissão de trabalho, isso pode ser aí uma boa chance para você emigrar através de um Canadian Experience ou de um processo provincial, se você tem essa oferta de emprego. Já com a faculdade privada, não é a mesma coisa. A faculdade privada, ela não tem as mesmas regalias que uma faculdade pública tem. Então, existem algumas faculdades privadas que oferecem algum tipo de visto de trabalho, como um co-op, ou a faculdade está em um projeto piloto da província que a imigração... eles costumam fazer alguns projetos pilotos. E eu falo isso porque eu dou aula na Van Arts aqui em Vancouver, que é uma faculdade privada. Uma faculdade, assim, uma das privadas, que o valor dela é o preço de quase uma pública, ela é bem cara. Mas a Van Arts... até ano passado, estava num projeto piloto com o governo canadense que, assim que os alunos se graduassem, eles poderiam aplicar por um visto de trabalho, uma permissão de trabalho depois do curso. Só que como é um projeto piloto, ele tem um fim, né? Pode ser que volte, pode ser que não volte. Então, não é uma garantia de que se você aplicar para uma faculdade privada hoje em dia, se quando você estiver fazendo o curso, ou quando você terminar o curso, você vai ter essas mesmas opções. Vamos supor que a faculdade hoje em dia está num projeto piloto, pode ser daqui 2 anos, 3 anos ela não esteja mais, né? E que isso aí pode atrapalhar um pouco seus planos. É lógico, quando o governo ele decide parar um projeto desse ou parar alguma coisa, existe uma fase de transição
que não é do nada, né? Existe uma data, daí eles falam assim, ó, quem se graduou, quem se inscreveu, quem começou esse curso até tal data ainda vai, né? Mesmo que o piloto tenha terminado, mas essa pessoa começou o curso até determinada data, ela vai poder mesmo assim pedir uma permissão de trabalho, mas a questão é que não é uma coisa muito garantida, é uma coisa que ela pode mudar a qualquer momento. Já a faculdade pública, ela tem isso já aí como lei básica para ir... diria, eu não tenho como falar 100%, né, porque eu não conheço todas as faculdades públicas do Canadá, mas elas permitem que você utilize dessas regalias aí que o governo dá em termos de trabalho. Até é importante lembrar que essas regras de poder trabalhar que você comentou, Caio, para a faculdade pública, são regras federais. Isso é um bom sinal. Sim. Geralmente, regra federal demora mais para mudar, ela é mais, assim, entre aspas, mais garantida. Demora muito. E já regras provinciais, geralmente tem muito projeto piloto, e que vai e volta, né? Que a gente vê indo e sumindo e voltando. Né? E a questão é a seguinte, se a gente está falando aí que o governo ele quer dobrar o número de estudantes estrangeiros, dificilmente alguma dessas regras ela vai mudar para uma faculdade pública. Né? Muito pelo contrário, elas podem até, né, facilitar aí, e ter outras opções. Então, o que a gente, quando a gente fala de planejamento, você guardar mais dinheiro, inclui essa opção também. Você, mesmo que a gente está falando que nos próximos 10 anos o governo canadense vai dobrar o número de estudantes estrangeiros. Então, não é uma coisa que você precisa resolver agora. Né? Você começa um planejamento que você esteja pensando em migrar daqui 1 ano, 2 anos, você sabe que aí você ainda vai ter chance de pegar todo esse investimento que o Canadá está fazendo nesse mercado estrangeiro. Né? Então, às vezes, eu lembro que quando eu estava vindo para o Canadá, a minha primeira intenção, a minha primeira data era vir em abril, no começo de abril. Só que naquela época o dólar estava R$3,60, uma coisa assim, estava bem alto, né? E eu tive que adiar um pouco a minha viagem, porque eu tava em mente que eu teria que juntar uma certa quantia de dinheiro. E quando chegou em março, eu não lembro se foi fevereiro ou março, já vai fazer 10 anos isso, né? Então eu não lembro exatamente, mas foi no começo do ano. Eu vi que eu não ia conseguir chegar na minha meta que eu queria até abril. Então aí, o que eu fiz? Eu atrasei a minha vinda aí por 3 meses, eu vim só... 4 meses, né? Eu cheguei no dia 1º de agosto no Canadá. Então eu adiei para eu poder, naqueles meses, eu tirar a diferença aí desse dinheiro que eu tava perdendo, né? Porque o dólar estava muito caro. Né? Então tem essa questão também do planejamento, não tem problema nenhum você estender um pouco mais, um pouco menos, mas certifique se você aí tem um dinheiro guardado para você poder executar esse plano. Então fica aí esse aviso aí para os reclamões de dólar. A gente recebe e-mail, o pessoal reclama dólar. Quando Caio veio, tá bem mais caro que hoje. Não, e olha só, quando eu comecei a planejar a minha vinda, o dólar estava R$3,90. Então, assim, o dólar estava muito caro. Aí foi baixando. E daí, né, tem muita gente que pode ficar chateada. Eu comprei o dólar ontem, estava 2 e... Eu não sei, na verdade, quanto é o dólar hoje, mas vamos supor. Eu comprei o dólar ontem, estava 2,30 e hoje baixou para 2,28 ou 2,26. Olha só, quando eu cheguei no Canadá, estava 2,60. Alguns meses depois, o dólar só foi caindo. Até em alguns meses o dólar chegou a 2,50. Ou seja, eu perdi um dinheiro violento nesse início da minha estadia no Canadá. Foi assim, um dinheiro que se eu tivesse vindo 1 ano depois, ou 6 meses depois, eu teria economizado muito mais dinheiro. Só que, né, não tem como a gente... Né, você devia ter ligado no Banco Central lá, que é eles que definem, né, o valor do real, né? Devia ter ligado, né, lá e... pedindo meu dinheiro de volta, né? Não, mas a questão é que esse tipo de coisa acontece, né? Eu nunca fiquei, né? Assim, lógico, na época você fica meio assim e tal, mas, bom, vamos que vamos, né? Não tem nada, não tem o que fazer, não tem como correr, não tem como voltar. Mas a questão é que esse tipo de coisa acontece, mas esteja preparado aí o máximo que você puder, e o dólar ainda está com um valor bom agora. Sem dúvida, para comparar, agora que você contou essa história, cara. Então, a dica 1 é
prefira a faculdade pública. Se você puder, faça a faculdade pública. Guilherme, antes da gente passar a próxima dica, deixa eu só adicionar um fator aqui, que isso muita gente pergunta, e eu acho que a gente já comentou nisso em algum podcast, mas muito tempo atrás. Tem muita gente que manda e-mail perguntando a respeito de bolsa de estudos. Né? Bem lembrado, Caio. É até bom. Não tava no... a gente vai responder isso, hein, Caio? Não tava no roteiro isso, mas isso aí, como a gente tava falando, isso me veio à cabeça. E a gente recebe muito e-mail de pessoas perguntando sobre bolsa de estudos no Canadá. Isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil você conseguir bolsa de estudo. E então, assim, tanto para instituições públicas ou privadas. Agora, o que pode acontecer vamos supor que você está aplicando para um curso de administração aqui. E você já estudou algo relacionado ao Brasil, você já fez uma faculdade no Brasil, e você vai fazer uma pós aqui, ou você vai fazer um college nessa área. O que você pode fazer é tentar negociar uma transferência de crédito daquilo que você já fez no Brasil. Entendeu? Mas para fazer isso, você precisa primeiro ter uma tradução do seu histórico, tradução do curso que você fez, para poder ser enviado para essa instituição que você quer estudar. Aí eles vão avaliar, fazer equivalência, e normalmente você precisa pagar, às vezes até por isso pode variar de faculdade para faculdade, mas você precisa pagar para fazer uma pequena taxa, mas para fazer essa equivalência. Aí eles vão te retornar falando o que você pode transferir ou não. Ou seja, você vai precisar fazer isso com todas as faculdades que você tiver a intenção de se matricular. Então pode ser um processo demorado às vezes. Então é por isso que às vezes a gente até fala que é melhor que você venha para o Canadá, traga todos os seus documentos já traduzidos, toda a validação já pronta. Quando você estiver aqui, mesmo que você veio para estudar inglês, você vai nas faculdades, visita as faculdades, apresenta esses documentos e tenta fazer essa negociação daqui. Tenta ver o que você pode fazer daqui. Agora, você estando no Brasil, como que eu acredito que muita gente pensa, não sei se isso é pelo o que... eu não sei como é que as pessoas às vezes acham que você pode simplesmente aplicar para uma faculdade e ter uma bolsa. Estamos dando 30% de bolsa. Isso é muito difícil acontecer. Eu, particularmente, eu nunca vi isso acontecer dessa forma, assim, uma forma tão simples. Agora, se você está aqui, se você vai fazer uma faculdade, o que eu já vi acontecer foi, na Van Arts, teve aluno que veio, a pessoa já tinha uma experiência ela já tinha trabalhado na área de internet, ela já tinha feito um outro curso de internet, ela trouxe o currículo dela, trouxe o portfólio dela, a gente analisou, viu que a pessoa não precisaria pagar para fazer novamente, mesmo que a pessoa não precisasse pagar, ela precisava ir na aula, né? Mas a gente avaliou e a gente conseguia aí fazer uma equivalência aí de no máximo 30%. Mas isso assim, quando a pessoa realmente tinha uma experiência boa na área e conseguia comprovar que a pessoa realmente não precisava fazer aquele curso. Então, o que eu acredito que é o máximo que você pode conseguir de desconto e de bolsa é dessa forma. Agora, se alguma faculdade fazendo alguma coisa aí já é uma instituição privada. Às vezes, instituição privada, eles querem, de alguma forma, começar a trazer mais aluno, principalmente a instituição está com ou um número baixo, ou quer aí promover a instituição de alguma forma. Às vezes podem oferecer algumas bolsas. Mas isso não é comum, é muito difícil. Não fique achando que você vai conseguir bolsa. Essa aqui é o ponto final. Caio, até o pessoal tá ouvindo você falar sobre Van Arts, deixar claro aí que o Caio ele dá aula numa faculdade aqui de Vancouver, né, na costa oeste do Canadá, faculdade da aula de web design, né, Caio? Eu ouvi dizer, eu encontrei com um estudante, um aluno seu, e falou que você é um professor bem exigente, Caio. É verdade isso mesmo? É verdade, Guilherme. Eu não gostaria. Se eu tivesse aula com você, eu já teria repetido, então. Já. Certeza. Não fique acanhado, cara. Não é uma acusação. Eu só ouvi dizer. Então, Caio, outro aspecto aí, para fechar o podcast, é com relação, que a gente também recebe bastante, é com relação aos requerimentos do nível de inglês. Porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros que estão no Brasil para vir fazer uma faculdade, geralmente o inglês não é ainda o ideal, né? E a gente sempre recebe essa pergunta, eu preciso estudar para o TOEFL
eu recebo muito esse tipo de pergunta. Eu preciso de um curso de TOEFL porque eu vou fazer faculdade no Canadá. E eu sempre respondo, a faculdade que você vai fazer exige o TOEFL? Aí a pessoa responde, não sei, ainda não pesquisei a faculdade. Então, é exatamente essa a dica, né? Você tem que saber se a faculdade que você vai fazer exige, primeiro, TOEFL, que é um certificado de inglês, ou um outro certificado de inglês, que é o IELTS Academic, ou algumas faculdades oferecem, né, o seu próprio sistema de avaliação. Existe um teste, né, que eles criaram lá, já vi em faculdade pública aqui, que eles fazem a avaliação do seu inglês. E tem faculdade que nem avalia muito o inglês. Geralmente college privado, alguns colleges privados, eles nem podem ser muito exigentes com relação a isso. Então, não comece estudando ou para o TOEFL ou para o IELTS Academic, né, antes de saber qual é a faculdade que você vai fazer, né? Eu já vi pessoas, inclusive aqui em Vancouver, eu estou estudando para o TOEFL para entrar na faculdade. Aí qual faculdade você vai fazer? Aí eu fiquei pensando, eu acho que essa faculdade não exige o TOEFL, né? Mas a questão é a seguinte... exige só um teste, né? Mas a questão é a seguinte, se a faculdade exige o TOEFL, mas você chega lá e fala assim, ó, eu tenho um teste do IELTS que eu fiz, eu tenho uma nota boa, entendeu? Pode ser que eles aceitem, né? Ou a faculdade tem seu próprio teste, e você só tem o IELTS, aí você apresenta o IELTS com uma nota boa, aí pode ser que eles aceitem. Mas é bom pesquisar para ver o que você já tem em mente, o que a faculdade está querendo, né? Então é importante isso. Vai ser ou TOEFL, ou IELTS, ou um teste próprio. Como o Guilherme disse, faculdade privada raramente exige um desses testes. O que eles podem fazer ou é uma entrevista com você, ou, né, teria que ser uma entrevista, né, nesse caso. E aí até vai um caso, quando eu estava fazendo inglês aqui, me ofereceram, eu lembro que foi acho que uma espécie de promoter, né, promovendo uma faculdade aqui de British Columbia, uma faculdade pública, fica no norte de British Columbia, chama UNBC. E eu lembro que eles estavam promovendo o seguinte, eles estavam focando nesses estudantes de inglês e dizendo, se você fazer o nosso curso de faculdade, você ganha você ganha aulas de preparação para o inglês. Sim. Quer dizer, depende, isso então varia muito de faculdade. Então, geralmente faculdades que não ficam em grandes cidades, né, que precisam de alguma forma atrair, até essa faculdade pública, né, atrair estudantes para ela, geralmente eles oferecem um bom negócio, né, você não precisa fazer o TOEFL e você ainda ganha um curso gratuito. Eu lembro que me balançou isso, mas eu acabei não querendo. Na época eu falei, não, eu não vou sair de Vancouver para ir estudar business com os ursos lá do norte do Canadá. Eu já estava imaginando, né? Uma sala, né? Um campus que você precisava ficar com um spray de urso no bolso. Né? Não, você não queria me deixar aqui, né, Guilherme? É isso que é verdade. Porque na época eu não sabia cozinhar. Você ainda não sabe. Bom, uma última dica sobre essa questão de curso de inglês e faculdade é que a maioria das faculdades, elas têm também curso de inglês. Só que curso de inglês na faculdade, principalmente faculdade pública, ela é muito mais caro do que se você vier para uma escola de inglês em Vancouver. Então sai muito mais barato você primeiro fazer um curso numa escola de inglês e depois você vai para a faculdade. Agora, o que acontece muito, o que existe em relação a esses cursos de inglês nas faculdades é que vamos supor que tem uma faculdade que exige o TOEFL. Só que essa faculdade, ela tem um curso de inglês dela. O que eles fazem normalmente se você fizer o curso de inglês deles, e você completar aí os níveis que eles querem, você não precisa de teste para entrar na faculdade. Tem isso também, né? Então, de repente você pode economizar aí um IELTS ou um curso de IELTS. Você faz o inglês na faculdade, se você completar o curso deles, aí que eles vão determinar o quanto tempo que você precisa, você completando, você pode iniciar a faculdade sem precisar de um teste, ou seja, mas você tem que fazer o curso deles. Tem isso também, tem essa variação. Então, Caio, se você não tiver mais nada para dizer, eu posso encerrar esse podcast ou você tem mais alguma dica ainda? Olha, você não tossiu nenhuma vez, né? A gente tava gravando. O Guilherme não parava de tossir. Olha, antes a hora que a gente tava passando aqui o áudio, passando o roteiro, a gente ficou 1 hora conversando e ele não parava de tossir. Não, eu tô usando umas pastilhas. Aí até uma dica, o pessoal que tá em Vancouver, pega essa gripe. Momento tiozão do podcast. Eu tava sentindo falta já. Vai, Guilherme, manda bala. Obrigado pela introdução, cara. Se você tá aqui no Canadá, tá com tosse que nem eu, né? O pessoal que sabe aqui, nós no inverno dá umas tosses que você tosse por 15 dias, né?
tem uma pastilha que chama Fisherman Friend, em português, em brasileiro, né? Eu quase falei em brasileiro. Em português, é amigo do pescador. Então, qualquer loja, aí, London Drugs, supermercado, procura pela pastilha Fisherman Friend, é muito, muito boa. É só você colocar uma atrás da outra, sem parar, né? Dissolveu, coloca a outra, ela corta a tosse e graças aí, tô fazendo até uma publicidade gratuita para essa empresa aí, a Fisherman Friend. Graças a essa empresa eu pude gravar hoje o podcast. Então o podcast ele é patrocinado pelos amigos do pescador. Amigos do pescador, Fisherman Friend. Então, eu gostaria de encerrar lembrando que a gente tem um guia completo na nossa área VIP, no Canadá para Brasileiros VIP.com. A gente tem um guia completo sobre vir estudar no Canadá. A gente tem um módulo específico sobre isso. Você ouviu aqui umas 10 dicas, né, nossas, e nesse guia você vai ter outras dezenas de dicas similares. E, Caio, corrija se eu não estiver errado, Sim. Você atualizou no ano passado e colocou um guia de como procurar faculdade aqui no Canadá também. Sim, né? tem um vídeo de como você procurar por faculdade. Perfeito, então ainda tem isso. Então, se você gostou disso, faça parte da nossa área VIP, que você vai receber aí o tratamento ou a orientação completa. Sim. Então é isso. Muito obrigado, um feliz 2014 e a gente se vê no próximo podcast. Então, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.